contrária. Pronto. Chegamos. Salve, salve, galera. Essa coisa aqui, todo o material. Tá tudo aqui, ó. Aqui, ó. Quando eu vou falando, você pode... Tá bom. Muito bem. Oi, boa noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Boa noite. Você que está dando joinha aí, boa noite. A paz, Deus abençoe vocês. A paz, seu Jones, Deus abençoe você aí onde você está, dona Bruna, dona Leila. Que Deus te abençoe. Amém? Essa noite nós vamos falar sobre a última, não é a última, né? Sim. Mas é a quinta linguagem do amor. Nós temos falado aí todos os sábados sobre as linguagens do amor, né? Como que você pode expressar o amor de Deus, ou o amor que você sente por outras pessoas. Isso está vinculado ao mandamento, né? O mandamento do Senhor, que fala: ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. Amém, então amém. Você tem que obedecer esses dois mandamentos. Você tem que ter amor a Deus, expressar esse amor a Deus, né? Não dá pra gente falar que ama a Deus se a gente não expressa o amor pela vida dele. Então, se a gente não faz nada, significa que nós não sentimos nada. Verdade. Nós não temos uma ação, né? E que seja na linguagem que a gente tem, né? Então, Deus não nos deu um mandamento que a gente não possa cumprir. Verdade. Né? Ele nos deu um mandamento, mas nós temos da parte de Deus mesmo a habilidade de amar as pessoas, a habilidade de amar Ele. Então nós temos que expressar o amor de alguma maneira, né? O amor que é tão incompreendido, é tão mal explicado por aí, a gente precisa ser um exemplo, né? Principalmente para quem tem Jesus, né, no coração. A gente sabe que a Bíblia fala em 1 João que Deus é amor, né? Deus é amor, ou seja, o que Deus é? Deus é amor. Então a expressão do amor revela quem Deus é. Quando você expressa amor por alguém, você está revelando a essência de Deus na sua vida. Então, se você foi ligado a Deus através de Jesus, você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, então com certeza você precisa expressar esse amor pelas pessoas, né? Porque senão não dá para dizer que você tem aliança com Deus, você é um com Deus, na verdade, você é um com um Deus que é amor. Então você tem a sua essência dentro de você, você precisa expressar isso. Né? Se você não expressa, você fica infrutífero, você fica frustrado, né? Uma vida... Um tanque vazio. Um tanque vazio. A vida espiritual, ela é assim, né? Ela é medida pelo amor, ela não é medida pela quantidade de espiritualidade que você pode ter. A espiritualidade que for, os dons podem operar na tua vida, mas se você não amar, não adianta nada, você nem salvo você está. Você está a caminho do inferno, porque nós seremos julgados pelo amor, e não pelos dons, não pelo nível de espiritualidade, de conhecimento bíblico, né? Deus não vai, no julgamento final, no tribunal de Cristo, ou no julgamento trono branco, Ele não vai julgar o ser humano, né, por aquilo que ele sabe, ou por quanto ele é espiritual. Não, Ele vai julgar o ser humano se ele obedeceu aos mandamentos, e o principal mandamento é amar a Deus e amar o próximo. Então, hoje nós vamos falar sobre toque físico. Bem, nós falamos no primeiro sábado sobre palavras de afirmação, depois nós falamos de qualidade de tempo, semana passada falamos sobre dar e receber presentes. Dar e receber presentes e formas de serviço, né? Foi muito boa a aula da semana passada, né? E eu estou aqui com a pastora Cláudia, que ela é neurocientista também, psicóloga,
Ele também é neurocientista agora. Então a gente vai aprender em cima da ciência também. Porque a ciência ela não se contrapõe à Bíblia, ela explica A Bíblia. a Bíblia, né? Então a ciência ela não consegue derrubar o que está escrito na palavra. Mas vamos orar para que Deus fale conosco. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus. Sim, Paizinho. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. E imploramos, Pai, que a tua presença Sim, Pai. encha o nosso coração, a nossa Amém, mente, Pai. os nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência à Sim, tua palavra. Paizinho. Pedimos que a nossa atenção esteja focada no Senhor e no teu Espírito Sim, Pai. e na tua palavra, Senhor. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a nossa vida, porque a tua graça nos basta. Verdade. Nós queremos quebrar agora todo tipo de fortaleza espiritual, Amém, emocional Senhor. ou física, Senhor, que impedem o fluir da tua palavra no Sim, coração, Pai. em cada um dos corações, que os nossos corações sejam preparados para receber a poderosa palavra Amém, de Deus. Senhor. Que a unção do Senhor quebre todo jugo agora, Senhor, e que os teus inimigos caiam por estrado dos teus pés. Sim, Em Pai. nome de Jesus, fala conosco e nos ensina a amar as Sim, pessoas Pai. para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos lá. Eu quero ler alguns textos bíblicos, para ver o que a Bíblia diz sobre o toque físico, né? Sobre a questão essa questão de você tocar outra pessoa, né? O abraço, aquela coisa toda. E nós vamos ler aqui algumas histórias que são muito tremendas, né? Gênesis 27, 18 até o versículo 29, diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Né? Jacó, filho de Isaac, né? Isaac estava muito idoso, E doentinho, né? doente, né? Ele não tinha mais condições de enxergar, né? Os olhos dele haviam ficado esbranquiçados, haviam talvez catarata, não sei. Ele tinha perdido a visão, estava com uma deficiência visual lá e ele não conseguia enxergar, mas ele conseguia ouvir, não é verdade? Então, quando Isaac está nessa condição, ele fala para os seus filhos, para o seu filho Esaú, que ele precisava impetrar a bênção da primogenitura, porque Esaú era o filho mais velho. E aí ele fala assim: olha, prepara um guisado e depois volta aqui na minha barraca, na minha tenda, porque eu vou te abençoar. Né? E aí você sabe a história que a mulher do Isaac, a Sara, aliás, a Rebeca ela falou assim: não, eu vou colocar o meu filho mais novo para receber a bênção da primogenitura. Tem toda uma história nessa família, mas quando chega nesse ponto, né, Esaú saiu para caçar o guisado que ele ia fazer, né, o animal, ele foi caçar esse animal, e aí enquanto ele está caçando para voltar e receber a bênção, o seu irmão mais novo, ele entra primeiro. Só que o irmão mais novo, Jacó, ele entrou na tenda e ele estava vestido com a roupa do seu irmão mais velho. Ele estava vestido com as roupas do Esaú, né? E aí ele colocou uma pele de animais no seu braço. Por quê? Porque Esaú, ele era cabeludo, ele era peludo, né? Tinha muito pelo no braço, no corpo, e ele colocou aquilo. E, enfim, ele entrou na tenda do pai dele, o pai estava cego, não conseguia enxergar, para que ele pudesse receber a bênção que era do irmão dele. E aí ele entra e Isaac fala: quem é você, meu filho? E respondeu Jacó, seu pai: sou Esaú, o seu primogênito, e fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, e assenta-te, e come da minha caça, para que me abençoes. E disse Isaac a seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro, mandou a caça para que eu pudesse trazê-la. Né? Então Isaac disse a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Né? E Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou. Então ele apalpa o braço, né? Ele apalpou o braço do Jacó e percebeu aquela pele que estava toda peluda ali, né? Apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos
são de Esaú, e não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma a caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Seja senhor dos teus irmãos. E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado aquele que te abençoar. Então, essa história está ilustrando aqui, né? Por que tem tanto detalhe essa história? Ele podia chegar ali e Isaque simplesmente, né, abençoar o seu filho, acreditar que aquele ali era o seu filho mais velho, porém tem todo um processo acontecendo aqui, né? Mas o processo ele chega no seu final, ou seja, ele acontece quando a bênção é liberada, quando acontece uma proximidade física entre um filho e um pai. É lógico que isso tem uma grande lição para nós, mas esse toque físico ele foi fundamental, né? O beijo, né? O toque do pai na mão do filho, esse toque físico, esse tipo de relacionamento é tipo uma comunicação entre duas pessoas. Isso libera na mente da pessoa uma substância, né? A ciência fala que é chamada de ocitocina. A ocitocina, ela é uma substância, um hormônio liberado no cérebro quando você passa por alguma situação, por algumas situações, né? E ela começa a ser liberada durante o ventre, quando existem as contrações da mãe, e aí aquela ocitocina vai sendo liberada. Cria-se um vínculo entre o filho e a mãe por causa da ocitocina. E também na amamentação, essa ocitocina ela também é liberada. Então você vê que o vínculo entre mãe e filho ela acontece por causa de uma questão física. Ou seja, os dois eram um fisicamente, de repente eles são dois fisicamente. Mas a mãe, ela estimula o filho, depois que o filho nasce, mesmo fora do seu ventre, quando acontece um toque físico na amamentação, o cérebro da criança produz oxitocina. E a oxitocina libera algumas outras substâncias, né, como a serotonina, a dopamina, e essas substâncias, elas são substâncias chamadas, por exemplo, a dopamina é de recompensa. E o que nós estamos vendo aqui na palavra é justamente isso explicado. E quando Isaque sente o cheiro, quando ele toca o seu filho, o cérebro dele se enche de ocitocina e ele começa a abençoar o seu filho. Ele abençoa o seu filho. Ou seja, quando ele recebe uma descarga daquela substância no cérebro, ele não consegue ficar parado e ele começa a liberar bênção sobre a vida do seu filho. Então, toque físico é algo muito forte, irmão, muito forte. Fisicamente, ele gera uma alteração muito importante, né? Outra coisa importante sobre essa história é que além da bênção acontecer depois do toque físico, ou seja, a ocitocina faz com que a pessoa fique estimulada a ajudar o próximo. Isso, né? Isso é muito importante, né? É que a ocitocina também é um hormônio que ela faz com que as pessoas consigam se reconciliar. Por exemplo, quando você vê Gênesis 33, versículo 4, diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Quer dizer, quando Esaú encontra Jacó, depois que Jacó roubou dele a bênção da primogenitura, Esaú jurou seu próprio irmão de morte, e Jacó fugiu, ficou muitos anos longe de casa. E quando Jacó está voltando, porque você uma hora vai ter que fazer o caminho de volta
para sua família, não tem jeito. Ele está voltando, ele já está casado, ele já tem filhos, e enfim, ele já está com as 12 crianças ali, né? E quando ele volta, ele fica sabendo que Esaú está vindo ao seu encontro com um bando de pessoas. O que ele começa a fazer? Ele começa a orar a Deus, ele tem uma briga com um anjo numa noite, mas quando ele chega diante de Esaú, antes que Esaú pudesse, por exemplo, pegar uma faca e matar o seu irmão, ele se joga no pescoço do seu irmão. E quando ele abraça o seu irmão, a Bíblia diz que eles começaram a chorar. Aquilo liberou sobre eles ocitocina. A ocitocina também favorece a reconciliação. Amém. Favorece essa questão do perdão, né? Uma coisa de anos, aí quanta gente fica sem falar com a família durante muitos anos, mas aqui está uma história que é muito poderosa, né? É um segredo espiritual para que você possa se reconciliar com pessoas da sua casa que você não vê faz tanto tempo, né? Tem gente que só vê as pessoas depois de um ano, só no Natal, só no aniversário, só no velório, enfim. Mas se você puder abraçar essa pessoa, se você puder tocar essa pessoa, né? Você está demonstrando um amor, e isso também vai quebrar uma resistência na questão de qualquer desafeto, situações que ficaram mal resolvidas, né? Isso também é bíblico, né? E um outro texto aqui que corrobora, né? Corrobora, olha aí, estou falando tá muito chique. É o texto do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele saiu de casa, como muitas pessoas saem de casa, né? De qualquer jeito, né? Levam aquilo que elas querem, o pai entrega alguma coisa para ajudá-los no começo, e esse menino saiu de casa, gastou todo o dinheiro na prostituição, e quando ele voltou, né? Quando ele decide voltar para casa, ele fala assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir para que ele me contrate como um dos seus trabalhadores. Né? Interessante isso, porque o pai, imagina só, o pai já deu a parte da herança dele, ele já não tinha mais nada a ver com aquele menino, o menino saiu. E ele chegou a ficar numa miséria tamanha que comia bolotas de porco. Então o menino, na cabeça dele, ele queria chegar diante do seu pai para pedir esmola, literalmente pedir esmola para ele. Deixa eu trabalhar na sua pocilga, deixa eu trabalhar, eu tenho experiência com porcos, eu sei que o senhor vai me dar coisa melhor do que as bolotas que eu comia, né? Então, quando ele vem com essa cabeça, o que acontece? O pai enxerga o filho vindo de longe, e o pai corre, e a Bíblia diz que ele, né, está escrito assim, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, olha só isso é muito forte, né? Sinal de amor. Isso é um sinal, é uma comunicação que ele fez ali com o filho, sem falar uma palavra. Ele simplesmente olhou, viu seu filho, né? Isso está em Lucas 15, versículo 20, a parábola do filho pródigo. Ele viu seu filho e ele correu, e aí ele abraçou o seu filho e beijou o seu filho. Quer dizer, essa questão faz com que a reconciliação, o quebrantamento possa acontecer entre um filho e um pai. E lógico, esse pai aqui, ele é um símbolo de Deus, que é amor. E às vezes Deus quer nos abraçar. Mas como que Deus pode me abraçar se ele, sendo meu pai, é um espírito, não tem corpo? Meu querido, a Bíblia diz que Jesus, né, que em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Ou seja, o corpo de Cristo é o corpo da divindade, é o corpo do Pai, é o corpo de Deus. Amém. Então, às vezes, Deus vai usar pessoas para te abraçar. Amém. Mesmo que você esteja longe dele, se ele perceber que você começou a se quebrantar e começou a falar, eu vou pedir perdão a Deus, vou me reconciliar com Deus, eu vou parar com essa vida de pecado, de vício, de balada, eu vou parar com essa vida, porque isso está me trazendo problemas, então eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar para a igreja, né? Quando o Pai te enxerga de longe, você nunca percebeu isso, mas muitas vezes você entrou na igreja nesse estado, e pessoas te abraçaram, pessoas te beijaram, pessoas apertaram sua mão,
sentiram aquele amor, quando né? você se converteu? Esse é um exemplo clássico, né? Eu entrei na igreja, não era crente ainda, né? Mas eu estava de olho na morena, né? E aonde ela fosse, eu ia atrás, né? Não tô nem aí. E ela me levou para a igreja. E eu entrei na igreja totalmente armado. Falei, esse pessoal aqui não vai me enganar. E aí minha cabeça estava muito fria, né? Meu coração muito duro. E eu lembro que o pastor falou assim, ó, quem está nos visitando aqui essa noite, fica de pé. E era uma quinta noite, quarta noite, eu nem lembro. Mas eu fiquei de pé, meio envergonhado, né? Porque eu estava visitando a igreja, uma igreja no Parque Educandário. Eu estava visitando e aí uma senhora se levantou, né? Porque o pastor falou assim, ó, vamos receber os visitantes. Uma senhora se levantou e ela estava toda molhada ainda do tanque, porque ela tinha lavado roupa. E ela veio, né? Uma senhorinha bem, ela era pequena assim, bem senhorinha, bem senhorinha, uma idosa. E ela veio, me abraçou assim bem gostoso, e falou assim, meu filho, que Deus te abençoe. Quando ela fez isso, eu senti o meu coração derreter, né? Então, quando que eu aceitei Jesus? Quando eu fui abraçado por Jesus, que estava naquela senhora, né? E quando ela me abraçou, ela quebrantou Amém. aquela dureza. E quando o pastor fez o apelo no final do culto, eu não consegui ficar no meu lugar. Eu acabei indo para lá e aceitei Jesus. E aí, estamos aí. Graças a Deus. Né? Então, o toque físico ele é poderosíssimo para trazer as pessoas a se sentirem amadas, né? Porque é uma linguagem poderosa, poderosa. Amém? Enfim, e outro texto aqui, para a gente ir encerrando a minha parte, Mateus 10, 13, diz assim, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, Amém. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, Jesus, ele praticava essa linguagem com as crianças. Amém, né? amém. Por quê? Porque quando você toca numa criança, é muito, muito forte isso. O toque físico para a criança é algo poderoso, cria um vínculo poderoso. Né? Então, você vê que quando nós nascemos e somos totalmente dependentes da mamãe, do papai, nós precisamos de alguém para nos carregar. Precisamos de alguém para nos alimentar. Então, o toque físico faz parte da nossa saúde e principalmente aqui Jesus tocando, impondo as mãos sobre as crianças, ele abençoava as crianças. Você vê como Deus, ele ama tocar, ele ama abençoar você. Ele está dizendo, se você receber o reino como uma criança, eu vou impor as mãos sobre a tua vida e vou te abençoar. Eu vou tocar você Amém. Fisicamente. Você vai sentir o meu abraço. Você vai sentir a minha mão poderosa. E aí você pode estar onde for. Deus vai usar alguém do corpo de Cristo para tocar em você, para impor as mãos sobre a tua vida, para te dar um abraço quando você precisa de um abraço. Amém, eu creio. Amém? É só você receber o reino como uma criança. Amém. Amém ou não amém? Então, toque físico é bíblico, irmão. É algo muito forte, é poderoso. Ainda mais porque sem o toque físico não há procriação. Deus criou o homem, tirou a costela do homem, transformou numa mulher e aí falou assim, vocês vão precisar reproduzir. Vocês não conseguem reproduzir sem se tocar. Então, você vê o que produz esse toque físico. Quer dizer, Deus mandou um tocar o outro. Vocês precisam se tocar. Se toca. Né? Se você está com a tua esposa e fala para ela, se toca, me toca. Amém ou não amém? Então, esses textos, eles ilustram biblicamente como é poderoso a questão do toque físico. Então, grava bem isso, meu querido. Toque físico é algo de Deus. Deus estabeleceu uma linguagem desde o Éden para que a gente pudesse amar e ser amado. Amém? Perfeito. E antes de a gente falar da própria linguagem do toque físico, nós vamos
juntos compartilhar um pouquinho sobre a ocitocina, né? Que é chamada hormônio do amor ou molécula do amor. Então, é o primeiro, praticamente, a primeira manifestação de amor de uma pessoa é a ocitocina. E ela está associada aos mamíferos. E é interessante que, assim, já houve teste em cachorros e em gatos. Ainda não foi feito uma avaliação com outros animais, mas provavelmente vai se comprovar isso. E assim, o quanto é liberado ocitocina nos cachorrinhos e nos gatinhos quando eles recebem carinho. Principalmente do dono preferido deles, né? Porque sempre eles acabam escolhendo alguém mais preferido. E ali produz muita ocitocina. Por isso que eles são tão ligados, né? Isso, por isso que eles são grudadinhos, Ficam né? pedindo carinho, grudando. Porque aquilo gera prazer neles. Vem um sentimento muito prazeroso. E o que acontece? Como o pastor Renato falou, né? No caso do nascimento, né? A liberação ali para o bebê. E quase todo estímulo social positivo fará o cérebro produzir ocitocina. Então, esses contatos todos, eu vi até, né, que a Eliane colocou, né, como vai ser voltar às aulas sem poder abraçar os alunos. Mas assim, o olhar também, né, vai ser uma forma de expressão desse toque físico nesse momento, né? Esse fato de só a presença ali já vai ser uma bênção, eu creio, já vai liberar ocitocina. Amém. E a ocitocina também, ela aumenta a questão da empatia experimentada. É difícil ser empático, é difícil se colocar no lugar do outro, entender o que o outro sente. E é interessante que, assim como o Renato falou assim do bebê mamar, né, que tá tendo ocitocina, o bebê, ele sente a mãe. Então, assim, quando a mãe não tá bem, ela transmite pro bebê que ela não tá bem. E o bebê percebe, E o bebê percebe isso. Isso é por causa da ocitocina. Da ocitocina, ele sente isso, porque libera essa questão da empatia. E quando ela tá bem, né, e dá de mamar, é assim, é um êxtase pro bebê. Porque ele também recebe. Isso. E a alimentação é recebida de uma forma totalmente diferente. Isso vai pro cérebro. Vai pro cérebro. Então, deixa eu ver se o cérebro manda comando pro corpo. Deixa eu ver se eu entendi. A ocitocina, então, é um hormônio que você não consegue produzir sozinho. Não, você precisa do outro. Você precisa de alguém. Isso. Se você não tiver outra Não adianta pessoa... assim eu me fazer carinho, né, sozinha. Não, precisa de outra pessoa. E a ocitocina, ela melhora o sistema imunológico, né? E assim, dizem nessa questão do leite materno, que faz bem para a criança, mas além disso, tem a ver com esse momento de amamentar. É isso que vai, não é apenas o leite, esse é amamentar, esse toque físico da criança tá tocando na mãe, que vai melhorar o sistema imunológico dela. Então, o toque, o carinho, melhora a imunologia de uma pessoa. Quer dizer, quando a pessoa ela é abraçada, ela é beijada, ela libera a ocitocina no cérebro. E o corpo dela fica mais protegido contra as enfermidades. Isso, ela fica mais saudável. Você vê que tem uma função até de cobertura, né? Isso, de proteção. Proteção. E a ocitocina, ela também modula, né, que a gente fala, a atividade cerebral. E ela também induz, né, não só a ocitocina em si, mas outros neurotransmissores, como o pastor Renato falou, que é a dopamina e a serotonina. E esses dois hormônios, eles fortalecem, né, esses neurotransmissores, comportamentos sociais mais positivos. E é interessante, com a produção da serotonina, faz com que a ansiedade abaixe. Então, assim, as pessoas muito ansiosas, se receberem carinhos, elas ficam mais tranquilas. Mais tranquilas, porque tem produção de serotonina. A ocitocina ativa o neurotransmissor da dopamina
e da serotonina. A serotonina é que abaixa a ansiedade. Olha aí. Né? Quer dizer, o remédio está dentro da minha casa. Isso, né? Eu sou ansioso, o que eu faço? Peço para Deus. Deus fala, tá bom, abraça teus familiares, abraça o teu marido, abraça a tua esposa. Isso. Você vai receber remédio quando você... Você vê como Deus criou o cérebro, de que maneira, como Deus é tremenda. Tremendo. E assim, a ocitocina, ela libera o sentimento de companheirismo. Então assim, esse sentimento de pertencimento, né, de estar junto, da pessoa não se sentir só. E assim, e não é tocar o tempo inteiro. Momentos de toque, a gente vai falar aqui agora, vai liberando isso. Então, mesmo que as pessoas não estão juntas se tocando, mas o fato de estar perto fortalece esse sentimento. Que legal, hein? E aí, assim, junto essa linguagem com outra linguagem, ele só aumenta, né, esse reservatório que nós falamos, que é o tanque emocional. Tanque emocional. Isso. Vamos entrar, depois ver se falta alguma coisa interessante aí, vamos entrar na questão da linguagem do amor, que é o toque físico. Então, assim, os bebês, né, quando são tomados no braço, né, não apenas pela mãe que vai dar de mamar, mas pelos pais, né, pelo pai, pelos avós, irmãozinho, né, bem bonitinho que o irmãozinho sempre quer segurar no colo. Eu lembro que eu gostava de dar de mamar, né, pro meu irmão, que é primo irmão, né, o Fábio. Eu gostava de pegar ele no colo, né, e dar de mamar para ele. E assim, é um amor, né, que é liberado nesse companheirismo. Então, os bebês que são, né, tomados no braço, que são abraçados, beijados, eles vão crescer adultos mais saudáveis emocionalmente. Então, eles vão ter um desenvolvimento emocional muito mais saudável do que aqueles que são deixados, né? Daqueles que não recebem esse carinho. Ficam lá no berço, se chorar, fica lá, ninguém pega no colo. Não tem, né? Não tem essa prática, né? Esse costume de abraçar. Então, o fato de pegar o bebê no colo, né? De abraçar, de fazer carinho no bebê, de beijar, isso vai construir uma vida emocional mais saudável do que aquele que não recebeu esse carinho, né? Então isso é muito forte. E o pastor Renato, né, falou sobre a passagem, né, de Jesus. E então assim, o Ministério Terreno de Cristo, né, mostrou que é a linguagem, né, a primeira linguagem ali tocada. E Jesus fala, né, que como nós podemos nos lembrar de seus discípulos, os discípulos se repreendiam, porque achavam que não era necessário, né? Que criança não precisa desse cuidado. E às vezes, assim, a gente exclui as crianças, né, de certos momentos, que isso não é bacana. A gente tem que estar acolhendo, né, essas crianças. E então, assim, o que acontecia, né? Achavam que era uma atividade frívola, né, sem necessidade. Porém, né, Jesus pedia para vir a eles, né? Ele falava assim: deixa vir a mim os pequeninos, né? Não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E a gente precisa, né, receber essas crianças. E Jesus tomava no braço, dava a mão, abençoava, né? Demonstrava amor para essas crianças, né? E devia ser um amor assim poderoso, né? Vindo da fonte diretamente, né? É tremendo. Então, assim, os pais sábios, independente da cultura, tocam nos seus filhos de forma amorosa. E eu acho interessante isso porque quando você é criança, você quer que isso aconteça. Isso. Principalmente na figura do pai. Isso. Porque a mãe a gente já, né, tem... Já tem esse contato. Já tem o contato. Mas o pai é mais difícil. Isso. Né? Então meu pai chegava em casa, né, porque ele não morava com a gente, mas quando ele chegava, a gente parecia cachorrinho, ia tudo para a perna dele. Abraçar. Para tentar um abraço, um toque físico e tal. Então, quer dizer, essa necessidade de ser tocado, isso vem depois do nascimento, isso vira uma necessidade de fato, né? Isso. Tô vendo que a Elaine colocou o livro, né, Terapia do Abraço. É um livro bem bonitinho, bem legal de ler, né? O quanto
o abraço é terapêutico mesmo. E é interessante que assim, as crianças muitas vezes precisam ser corrigidas, né? Precisam, às vezes, né, levarem uns tapinhas. E o que que acontece? Tem que tomar muito cuidado com essa correção, principalmente quando estiver muito nervoso. Porque o que vai acontecer? Vai demonstrar ódio. Que é o contrário. Que é o contrário do amor. Então a gente nunca deve corrigir uma criança nervoso. Porque vai fazer uma transmissão de ódio, que isso não é bacana, né? Não é legal. Então assim, que formas, né, do ponto de vista conjugal, demonstra toque físico, o amor, né? Andar de mãos dadas. E assim, muitos casais, né, enquanto solteiros, andam de mãos dadas e depois deixam de andar de mãos dadas. Isso não é bacana. Tem que andar de mãos dadas, né? Isso é bem legal. A questão de beijar, de abraçar, né? E a própria questão, né, da relação sexual, que é o êxtase do toque físico, né? Do toque físico ali. E é interessante que assim, o corpo, ele tem receptores táteis no corpo todo. E quando a gente recebe toque, esses receptáculos, né, são tocados ou apertados, os nervos, né, eles carregam impulsos para o cérebro. Comunicam o cérebro. E aí é onde o cérebro produz o citocina. Pelos receptores táteis no corpo inteiro. Então, assim, todas as partes do corpo têm receptáculos para sentir o toque, né? E por isso que, no caso, Isaac, né, quis encostar no braço, sentiu, né, o braço de Esaú, que na realidade era Jacó. Então recebe esse receptáculo. E o cérebro vai interpretar, né, e perceber esse objeto de toque como quente, frio, né, áspero, macio. Ou seja, vai sentir se causa dor, né, ou vai causar prazer. E também vai interpretar se está sentindo assim uma transmissão amorosa ou uma transmissão hostil. Então, assim, a forma como a gente toca no outro, eu vou tocar só porque eu tenho, né, obrigação de tocar. O outro vai sentir, vai perceber, isso não é bacana. Então, o toque físico, ele vai poder iniciar, restaurar, né, restabelecer ou finalizar um relacionamento com essa transmissão, né, de amor ou de hostilidade. Quando a gente vê, por exemplo, o que a gente está percebendo aí nessa quarentena é a violência contra a mulher. Isso. Né? Então a mulher, ela não tem tanta força quanto o homem, e o homem é mais, quando ele está nervoso, né, ele não é muito verbal, ele não consegue verbalizar de maneira correta numa discussão, ele acaba indo para os finalmente. Lógico que tem uns homens que não têm condições de estar casados, né? E aí acaba matando o casamento através da violência contra a mulher. E assim, normalmente, né, essa violência vem de tapa no rosto. Então, assim, se a mulher, ela tem a linguagem de toque físico como a primeira linguagem, né, o primeiro idioma, é uma violência, assim, tremenda. Fica pior ainda. Tremenda. E assim, vai receber, né, totalmente esse ódio, essa hostilidade. Aí acaba com o terrível, né? Muito ruim. Então, assim, o que é importante, né, dentro do toque físico? As pessoas são diferentes. É a mesma coisa, assim, as pessoas têm preferência, né, por sabor diferente. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito mais de doce, tem pessoas que gostam muito mais de salgado, tem pessoas que gostam, né, muito mais de coisas ácidas. As pessoas são diferentes, tem paladares diferentes, tem opções diferentes. E na questão do toque, é a mesma coisa, né? Então, o que é importante? Ter essa conversa, né, com o cônjuge.
que tipo de toque ele gosta mais, porque assim, afinal de contas, né, a gente vai tocar o outro para o outro receber isso. Para o outro receber como um sinal de amor, né? Isso. E o outro tem que nos ensinar. Olha, eu gosto disso, eu não gosto, né? Às vezes a gente escuta algumas pessoas, né, que não gostam que mexe no cabelo, né? A avó do Renato fazia cachinho, tinha cabelo liso, né, que nem o meu, e fazia cachinho. E aí não gostava que estragasse, né? Passava um negócio, né? Passava laque, né? Ele não gostava que estragasse o cabelo. Então, assim, tem que ter conversa, tem que saber que tipo de toque que gosta, aonde gosta, onde é mais prazeroso, onde não é, de que jeito, de que forma. E são coisas que essa parte não é muito conversada, mas é necessário conversar sobre isso. Quer dizer, a gente percebe, né, que muitas pessoas estão casadas e o toque físico é a linguagem de um dos cônjuges, mas do outro cônjuge não é. Por quê? Porque ele não é assim de ficar abraçando. Não, ele não aprendeu, não recebeu, né? E aí aquele que tem o toque físico, ele acaba sofrendo, por quê? Porque ele quer se comunicar exatamente dessa maneira. E aí, quando ele vai abraçar a esposa fala, me solta! E assim, né? E às vezes tá nesse alinhamento. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente, né, eu gosto de abraçar, então eu vou abraçar. Eu lembro que quando, né, recebi a notícia lá que minha mãe estava com morte cerebral e tudo mais, tinha algumas pessoas lá e uma delas, não me esqueço, né, que a Vânia, né, esposa do Marcelino, do Dr. Marcelino, uma coisa assim que eu já tinha um carinho por ela, mas aumentou muitíssimo, porque eu fiquei sentada chorando e ela ficou assim, só encostou a mão no meu ombro, assim. Aquilo foi tão forte pra mim, né, sentir... O toque. Me senti, assim, abraçada, amada, né? Então, o que é importante? Essa conversa, porque às vezes aquilo que é bom pra mim não é bom pro outro. Então, existem toques que irritam algumas pessoas, né? Então, tem gente que não gosta, né, que faça cócega, fica incomodado, como eu falei, né, não gosta que mexa no cabelo. Então, é importante conversar, porque assim, se eu tocar o outro do jeito que eu gosto de ser tocada, pode ser que irrite e seja desconfortável. E afasta mais ainda. Isso. Então, tem que conversar. Né? A insistência de praticar um gesto, né, que incomoda o outro vai só afastar mais e não vai aproximar. Porque o amor não é forçado. Isso. Né? Então é importante ter esse diálogo, conversar para saber exatamente o que o outro gosta, o que não gosta. E quem assim, as pessoas são muito diferentes, né? É interessante que eu escuto bastante assim, trate o outro como se gostaria de ser tratado. Não, trate o outro como ele gostaria de ser tratado, né? Então, faça carinho do jeito que o outro gosta de receber. Tem que conhecer a pessoa. Isso. E conversar antes, isso. Né? Porque você pensa, tem um preconceito, você tem alguma fortaleza ali, algum ensino. Isso. Que você acha, né? E isso é muito interessante em casamento, porque a gente não é instruído dentro de casa em como a gente vai tocar a esposa. Isso. E como a esposa tem que tocar o marido. Os pais não falam isso para os filhos. Aonde que os meninos aprendem? Aprende com pornografia. Aprende na rua. É muito ruim. Não é? Que a mulher gosta de ser espancada, que a mulher gosta de ser, né, violentada. Né? E aí, quando casa, é um drama. Por quê? Porque além da mulher ela tá sendo abusada pelo próprio marido, né? E o marido pensando que está sendo macho para ela, né? Isso está destruindo o amor. É uma questão de tempo até o divórcio acontecer, porque o marido pensa que é daquele jeito que ela gosta, porque ele aprendeu aquilo através de filmes, através de uma série de vídeos, e isso ficou na mente dele, como se aquela atriz
representasse a classe feminina. Mas mulher não é prostituta. Mulher não é atriz de filme pornográfico. Quando você casa, você tem que descobrir como que é a sua esposa, como que funciona o teu marido, né? Qual é a linguagem que ele se comunica. E isso é importante fazer no começo. Por quê? Porque se você começar a cozinhar o galo, vai ser uma tortura o casamento. Isso. Vai ser uma tortura para ela, vai ser uma tortura para você, e ninguém aguenta ser torturado o resto da vida, né? E assim, existem, né, toques explícitos, né? Então, se eu tocar direto, beijar, tal, abraçar, são toques explícitos. E tem toques implícitos, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade nessa linguagem, então eu posso começar sentando ao lado no sofá, né? Não preciso ficar cada um numa ponta do sofá. Posso sentar junto ali do lado, né? Pegar a mania assim de poder dar um beijo quando eu chego, quando eu saio. Comece a praticar gotas, né? Gotas de toque Vai físico. devagarinho. Isso. Não, assim, fraçõezinhas de segundo ali, né? É importante, né? Essa demonstração. É muito bacana também, né? Quem gosta de toque físico, né? Vai jantar, de colocar a mão sobre a mesa, né? Aqui embaixo da mesa, né? Encostar na perna. São sinais de carinho, de toque, sinais de amor. Né? Principalmente não aquela coisa muito explícita, né? Tem pessoas que se sentem expostas, né? Quando são tocadas publicamente. Então, toques discretos, né? Também é uma forma de demonstrar amor, de seduzir o marido, seduzir a esposa, né? Você vê que não é difícil, né, meu querido? Isso. Não é difícil. Isso. Não é difícil. Então, assim, na nossa sociedade, por exemplo, o aperto de mão, né? Ele comunica um acordo de exclusividade. E assim, quando eu não toco, né? Ou seja, eu não estou concordando, né? Com aquele acordo, né? A pessoa fica com a mão no ar. Isso, né? Não tem concordância. E aí quando a gente pensa, né, nessa questão da infidelidade, né, principalmente conjugal ali, a traição, se a pessoa que foi traída, ela tem essa linguagem do amor, é terrível. Você deu pro outro. Isso, você ama o outro. Mas você não... Independente que a pessoa venha falar, não, foi uma questão sexual, não tem amor. Mentira. Porque assim, o toque físico é uma linguagem de amor. De amor. E ela teria que ser exclusiva. Isso. Aquela pessoa é muito mais forte. Isso. Que o marido não toque em outra esposa, em outra mulher. A mulher não toque em outro homem. Isso. Porque essa questão da exclusividade é fundamental. Fala assim, poxa, ama outras pessoas também, não me ama. Ela entende como um ato de amor, não um ato físico. Isso. Mas um ato de amor mesmo, de amor. que envolve sentimento. Isso. E assim, o abuso físico, né, ele é condenado, né, em qualquer sociedade. Porque é uma demonstração, o nosso corpo, ele não foi feito para ser abusado, ser maltratado. Ele tem esses receptáculos para receber amor, né? Para que o cérebro possa produzir oxitocina, possa, né, estimular outros neurotransmissores como serotonina e dopamina. Então o abuso físico é algo assim terrível, terrível. É uma demonstração de ódio, é uma desumanização. Eu tiro aquilo que o outro tem de humano. É muito forte isso, é muito forte. Né? Porque a pessoa não consegue mais amar, né? Porque alguém me violentou. Isso. Então essa linguagem ela foi comprometida. Isso. E isso faz a pessoa ficar muda nessa linguagem. Isso. Então ela casa e a referência que ela tem sobre a questão de amar e ser amada no casamento foi destruído lá atrás no abuso. Isso. E aí quando o marido toca na mulher ou a mulher toca no marido, se houve um abuso, o que acontece? A comunicação está comprometida. Isso.
porque né, a pessoa que foi abusada, ela acabou se privando de outros toques em virtude de não continuar sendo abusada. E aí acaba sendo uma violência. Então, assim, precisa de muita habilidade, de muito amor para mudar, né, aquele registro mental do toque como abuso, do toque como um ato de amor. Ato de amor. Para a pessoa se sentir amada de novo. Então vai precisar de muita paciência. Isso, exatamente. De muita paciência, né? Para que o outro consiga se sentir amado. Então, por exemplo, a pessoa está passando por uma crise, está com uma dificuldade. Então, um abraço, sem ter um cunho sexual, né, do cônjuge ali, mas como algo confortador, né, como algo acolhedor, faz toda a diferença. Faz toda a diferença e vai substituindo aquela marca, né? Porque fica lá, como a gente fala, né, um marcador ali, né, somático ali, emocional, fica aquele registro. E ele precisa ser substituído, né? Um toque sem intenção, um toque, né, um cuidado ali para que a pessoa se sinta amada ali de verdade e não abusada ou não odiada, né? Não desprezada. Né? A memória, a gente tem que tratar com essa memória. Isso, é fundamental. Memória é poderosa, hein? Cuidar dessa memória. O que a gente tem mais sobre oxitocina aí? Então, oxitocina, né? A gente tem aqui o Paul Zek, que é um cientista norte-americano, ele estudou sobre oxitocina e os benefícios da oxitocina sobre o corpo humano, né? E qual é o processo biológico, o processo físico desse hormônio tão poderoso que faz as pessoas se sentirem bem, se sentirem felizes, né? Então, às vezes você não está feliz e quando alguém te abraça, você fica feliz, porque você recebeu um abraço. Isso. Né? Então, uma indicação de que essa linguagem, toque físico, é a sua linguagem, ou é uma das principais linguagens que você tem. Né? Então, por quê? Porque libera no teu cérebro a ocitocina, e com a ocitocina você tem a serotonina, que acalma a ansiedade, né? Que deixa você mais tranquilo, e também a dopamina. A dopamina é o sistema de recompensa. Você se sente recompensado, saciado, né? Você sente uma recompensa, é como se você tivesse ganho um prêmio maravilhoso. Né? Então, a dopamina é poderosíssima, né? Porque ela vai fazer você sentir motivado a continuar fazendo as coisas para receber uma recompensa. É um reforço, reforço. É um reforço. Isso é uma substância química, física, né, que está ali no cérebro, que é liberada, e a ocitocina também ajuda a produzir essa dopamina. Né? Agora, o que eu achei mais interessante nesse estudo que ele fez, né, é que a ocitocina ela é cíclica. Né? Quando você abraça uma pessoa, você está produzindo ocitocina em você e na outra pessoa. Não é? E olha que interessante, a ocitocina que é liberada no cérebro da outra pessoa vai estimular ela a querer produzir mais ocitocina no cérebro de um terceiro. Então, literalmente, quando você abraça as pessoas, né, de uma maneira sincera, de uma maneira cristã, ou quando você abraça a tua esposa, você demonstra esse amor por ela, você está literalmente semeando algo dentro do cérebro dela que vai estimular ela, que vai fazer com que ela sinta falta desse abraço, e ela vai querer te abraçar, vai querer abraçar teus filhos. Quando você abraça os teus filhos, quando você vê, por exemplo, aí quando ele falou isso, eu lembro que a gente recebe uns vídeos de criança, né? Uma criança que passa no parque, está todo mundo sentado na grama, e ela sai abraçando todo mundo. Bebezinha, né? Saiu abraçando todo mundo. Por que essa criança faz isso? Né? O cientista falava, é simples, porque ela tem um estoque de ocitocina que é liberado através
do toque físico da mãe e do pai. Então, quando você semeia esse tipo de linguagem, né, você também vai colher esses frutos e você vai literalmente espalhar amor, espalhar o hormônio do amor. E vocês veem, né, essa questão, né, do vírus, né, do coronavírus, assim, é a maior demonstração de ódio, né, pela humanidade. Porque o que as pessoas não podem é se tocar. Não podem estar perto, não podem se abraçar, né, não pode nem dar mão, né, que tem contaminação. Então, assim, é uma coisa diabólica mesmo. Diabólica. Diabólica, contrário do amor de Deus, né? Que realmente, né, esse cuidado, esse toque, esse abraço. Isso deve ser terrível, principalmente para a pessoa que tem como linguagem... Isso, uma violência. Física, uma violência muito forte. A pessoa, de repente, está em casa, mas ela não pode se aproximar da outra para abraçar. Isso. Então, ela começa a sentir aquela depressão, porque a falta da ocitocina, ela produz, né, depressão, produz uma série... Porque você está faltando também a serotonina, a ansiedade aumenta, o estresse aumenta, o seu sistema imunológico cai. Então esse negócio do vírus é interessante porque eu vi uma médica falando que o remédio para esse vírus é o nosso corpo, o nosso sistema imunológico. Então se nós não podemos aumentar o sistema imunológico através de um abraço por causa do vírus, nós estamos mais suscetíveis, mais vulneráveis a ter um problema sério quando o vírus se apresentar, né? Se a gente for contrair o vírus, o nosso corpo tem que reagir. Né? Então, crianças mais saudáveis, elas têm essa questão da ocitocina. E esse cientista... Legal do presente. Né? Ele fala algumas coisas interessantes, né? Que remete a outras linguagens do amor. A ocitocina não é liberada somente pelo toque físico, mas é principalmente pelo toque físico. A ocitocina ela é liberada principalmente por isso. Mas se você der um presente para alguém, um presente que a pessoa não está esperando, se você levar essa pessoa para comer com você, você está liberando ocitocina. Não, é interessante que assim, essa questão do presente, hoje eu me encontrei com uma querida, aí eu tinha levado um presente para ela e ela tinha separado um presente para mim, sem a gente combinar, a pastora Gleice. Aí eu dei o presente dela, ela me deu um presente. Aí foi automático, a gente foi para se abraçar. Porque é natural, né, quando você recebe um presente, você querer retribuir, né? Retribuir, né? A ocitocina faz isso. Isso, A ocitocina exatamente. faz exatamente isso. Então você fala assim, meu marido não me abraça. Aí eu te pergunto, irmã, você tem abraçado ele? Né? Você tem abraçado ele? Se você quer receber abraço do teu marido, abraça ele. Isso. Você vai começar, né, a semear. Não espera colher amanhã, mas se você continuar semeando, você fatalmente, a palavra de Deus afirma isso, tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Verdade. Então quanto mais você fizer isso dentro de casa, mais você vai colher. Então você libera a ocitocina abraçando, você libera a ocitocina presenteando, que é outra linguagem do amor. Você libera a ocitocina, por exemplo, fazendo algo que tem adrenalina envolvida. Por exemplo, quando você vai num parque, não sei se você já andou de montanha-russa, vamos supor que você esteja sozinho. Né? Eu morava do lado do Play Center quando era moleque. E aí eu cheguei no Play Center... Quando era menino. Aí quando eu cheguei lá no Play Center, eu falei assim, vamos na montanha-russa. Todo mundo queria ir na montanha-russa, aquela fila imensa. Né? E eu estava sozinho, porque eu era menino ainda, e eu sentei do lado de um estranho. Né? E o cara ali, aquela coisa apertada, né? Você não conhece a pessoa, você fica se sentindo desconfortável. Mas no momento que a montanha-russa começou a andar, irmão, ali a gente virou parça. Nós viramos amigo. Caramba, meu, que legal! Quer dizer, você libera a ocitocina no cérebro quando você está fazendo atividades com outra pessoa. Montanha-russa, você indo na praia, você pegando onda, você andando de skate, você está com uma outra pessoa, você não está tocando nela, mas você tem uma interação social, porque a ocitocina, ela libera essa interação social. Ah, eu sou muito isolado, então você precisa de ocitocina, meu querido. A ocitocina vai impulsionar você a gerar relacionamento com outras pessoas.
né? Então, quando falta ocitocina, a pessoa vai se isolando cada vez mais. E quando tem ocitocina, ela vai se aproximando do seu próximo. Isso. Então, ocitocina é algo que Deus colocou no homem desde a sua criação, para que ele tivesse capacidade de amar o próximo. Muito forte, muito forte, né? Dentre os mamíferos, o ser humano... Vai terminar. O ser humano, ele é o que mais tem ocitocina, receptor de ocitocina. Os cães, né? Os gatos, os animais, os mamíferos, eles não têm tanta sensibilidade com ocitocina como nós. Então você vê, quando Deus cria os animais, ele viu que era bom. Mas quando ele criou você, ele viu que era muito bom. Ele caprichou no teu cérebro. Isso. Caprichou no teu cérebro. E você gosta, irmão. Né? Você está brigando lá com a tua mulher e você sabe que ela toque físico é com ela. De repente, se Deus te impulsionar, dá um abraço nela. Ela vai começar a chorar na hora, vai acabar a briga, vocês vão se reconciliar. Porque nós vimos aqui como Jacó e Esaú se reconciliaram. Como o filho pródigo se reconciliou com o pai dele, se jogando no pescoço dele. Não chegou na acusação, não chegou na condenação, não chegou falando um monte de coisa, você gastou tudo que eu te dei. Não, ele simplesmente se jogou no pescoço dele e ali quebrou aquele rompimento no relacionamento. Então, isso é muito forte. Né? Se você precisa gerar ocitocina, os cãezinhos podem te ajudar. Né? Isso é provado cientificamente. Quem tem animais, você normalmente o seu cãozinho quer sentar no seu colo, ele fica procurando a tua mão para passar a mão nele. Pensa num negócio bom, sabe? Aí você vai, passa a mão no cachorro. Quando você está fazendo isso, você está liberando ocitocina no cérebro do cachorro. E você também está liberando ocitocina no teu cérebro. Isso. Por isso que as pessoas que têm animais, elas conseguem ter uma vida social mais saudável. Isso. Por quê? Porque eles têm ocitocina. Né? Para você produzir ocitocina, você também pode produzir usando a palavra amor. Isso. Né? Então, quando você diz às pessoas que você gosta, que você ama, você está liberando ocitocina. Você vê que a ocitocina não é exclusividade do toque físico. Isso. Nas outras linguagens... Ela é o hormônio do amor mesmo, literalmente. Né? Literalmente. Então, quando você fala para tua esposa, eu te amo, né? Sem ser uma coisa forçada, só porque é aniversário de casamento, só porque é dia dos namorados. Não. Quando você fala assim, eu amo você, cara, você não tem noção. Né? Olha só como você é linda. Aí quando você fala isso, você está liberando ocitocina no cérebro dela. Amém. Você está estimulando ela a também retribuir, retornar essa situação para você. Também. Amém, obrigado. Né? Então, a ocitocina é para compartilhar. Ele chegou à conclusão, nessa questão do toque físico, que para você manter o seu estoque de ocitocina lá em cima, você precisa dar pelo menos 8 abraços por dia. E aí, meu irmão, eu não estou falando aqui para você quebrar a quarentena, você se expor ao vírus. Não, mas eu estou te ensinando que o teu cérebro, ele vai produzir ocitocina. E tudo isso vai passar, né? Vai passar, e aí você vai poder abraçar todo mundo, né? A dona Neide, ela chegava assim, posso te dar um abraço? Ela falava para o estranho, posso te dar um abraço? Né? Uma senhorinha cheia de misericórdia, não tinha como, as pessoas gostavam dela. E aí as pessoas, podem me dar um abraço. A dona Neide era especializada em liberar ocitocina. Sem ter essa informação científica, ela já fazia isso automaticamente. Amém. Abraçava todo mundo. Né? A gente conhece uma pessoa lá em Curitiba, que é apóstolo, né? Que libera ocitocina no abraço, irmão. É o poderoso. Uma pastora, uma apóstola, que está lá em Curitiba, a apóstola Mônica, ela abraça as pessoas, né? Ela abraça, faz aquele abraço apertado, aquela coisa, né? Que vem e a pessoa, ela recebe o amor de Deus através desse abraço. Então, 8 abraços por dia, ele também reduz o estresse cardiovascular. Né? Isso ajuda você a não ter problemas cardíacos. Então, você tem 1000 motivos para abraçar a tua família. 1000 motivos. Né? Vai fazer bem para você e vai fazer bem para os outros. Né? E outra coisa que a ocitocina faz é que ela consegue construir relacionamentos. Ou seja, você
ficar perto para as pessoas te conhecerem. Você começa a se dar a conhecer, porque um relacionamento ele depende de dois lados. Isso. Né? Eu não posso me fechar e não confiar em ninguém. Então eu preciso de sociabilidade. Isso é muito importante para a nossa felicidade, é importante para a nossa vida cristã, né? Para fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos ser sociais. Então, quanto mais você compartilha amor, mais você vai ter amor para compartilhar, porque isso está liberando semeia ocitocina. e colhe. Né? Então, para terminar, eu vou ler essa última frase aqui. A ocitocina, ela tem um efeito estimulatório. Ela estimula no teu cérebro a questão de gostar e precisar. Quando você está com a ocitocina em alta no cérebro, o que acontece? Você gosta de estar em sociedade. Você gosta, precisa estar com outras pessoas. Então a ocitocina, ela estimula o teu cérebro a precisar de outra pessoa. Você sabe aquela saudade que você sente da sua esposa? Você sente saudade da tua esposa, né? Você sente saudade do seu marido, né? Com certeza. Essa saudade, ela vem desse hormônio. Ou seja, eu preciso, eu tô sentindo falta, porque eu gosto de estar com você. Então, essa questão é muito poderosa. Amém, doutora? Amém. Então, fique à vontade para fazer suas considerações finais. Então, assim, nós finalizamos hoje, né, a quinta linguagem e trouxemos essa questão da ocitocina também como uma forma de demonstrar fisicamente o que acontece no cérebro. Então, assim, pratique amor, amém? Demonstre, né, para o seu cônjuge, demonstre para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Aprenda, né, a discernir, né, a ler, a saber qual que é a linguagem que cada pessoa que convive com você tem e pratique o amor, amém? Que esse é o mandamento de Deus para nós aqui. Amém? Amém. Então vamos encerrar, né? Nós encerramos aí os cinco sábados, onde a gente ensinou aqui, né? A palavra de Deus nos ensinou de maneira prática como você pode cumprir o mandamento principal do Senhor. Isso. Né? Então, Deus te criou com não apenas, Ele não deu um mandamento pesado para você, meu irmão. Você vai perceber que se você amar o próximo, se você amar ama o próximo como a ti mesmo, é literalmente a ocitocina. Isso. Ama o próximo e você vai estar amando a você mesmo. Você libera recompensa para aquele que você liberou amor e você recebe a recompensa. A Bíblia diz assim, Jesus falou em Atos, né? Melhor coisa é dar do que receber. Então, para de esperar as pessoas te darem amor. Pratique. Comece a tomar a atitude de semear esse amor. Quando você fizer isso, você vai sentir mais prazer, mais recompensa do que ficar esperando que alguém faça por você. Amém? Então, quando você fizer isso, independente de receber daquela pessoa ou não, você está liberando uma semente poderosa e você vai receber o amor que você está entregando de volta, porque Deus é fiel. Amém. Amém ou não amém? Então, Deus te criou para amar e te deu capacidade de amar. O teu cérebro é projetado para amar. Né? Então, não se violente mais, não se isole mais, não fique sozinho mais, sozinha. Né? Se relacione com alguém, procure alguém para liberar o amor. Por quê? Porque disso depende não só a tua saúde, mas também o teu futuro na eternidade. Amém. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém? E você vai ser mais feliz. Né? Ah, mas as pessoas não merecem. Meu querido, ninguém merece. É pela graça, é pela favor graça, e merecido. Pela graça Amém? de Deus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Paizinho. te louvar, porque o Senhor nos criou de uma maneira tão Pai. boa, Pai. E a gente começa a aprender, descobrir como o Senhor colocou na nossa vida capacidade Amém, de Senhor. distribuir amor, de amar o próximo. Amém. E isso nos traz
realização, satisfação, Amém, prazer. Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos amar as pessoas. Amém. E isso vai trazer não peso, não vai ser um sacrifício, mas vai ser algo espontâneo, vai ser algo Sim, Pai. prazeroso para nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu esse conhecimento nessa noite. Que o amor de Deus, o amor do Pai, Amém, se manifeste através da nossa vida para as pessoas que nos rodeiam, para aqueles que precisam, para Sim, aqueles Pai. que estão ao nosso alcance, Senhor. Nos estimula, Espírito Santo, Amém, a amar, porque o amor é um fruto do Espírito. Então, nos estimula, nos incita Amém. a amar, começando dentro da nossa casa, começando com a nossa família, Amém, Pai. começando com o cônjuge. Em nome de Jesus, Pai, nós nos dispomos a sermos usados Amém, pelo Senhor Senhor. para amar as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido. Então, sábado que vem Tem mais. né? A gente vai começar outro assunto relacionado à vida familiar, né? Você que assistiu hoje, você pode assistir os anteriores, que está tudo aí no Nova Terra News, né, no Facebook, né? As pessoas que entram pelo Instagram, o Instagram ele é meio muquirana, então dá uma hora, cai a conexão, a gente tem que começar outro vídeo. Então a gente prefere que você ouça, né, as ministrações através do Face. Se você puder compartilhar, compartilhe, porque conhecimento, meu querido, vai ajudar as pessoas a se libertarem. Né? Então esse é um conhecimento poderoso, né? Pratique isso. Essa semana você está convocado por Deus, né, a praticar o que você está recebendo. Amém. Né? E você vai perceber que as coisas vão ficar melhores. Amém? Que Deus te abençoe, Amém. que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Amém. Até Deus semana que vem. abençoe. Até mais. Tchau, tchau.